Graça e paz, irmãos. Tive que vir bonitinho para... ficar perto de gente bonita. Você tem que estar bonito também, irmãos. Abra sua Bíblia comigo. Em Apocalipse, capítulo de número 3. Eu quero falar um pouquinho do que Deus falou comigo e que Ele vem trabalhando no meu coração há alguns meses. Apocalipse, capítulo de número 3. É uma mensagem que, primeiramente, ela trabalhou muito no meu coração, ela trabalha muito no meu coração, e o Senhor falou há vários meses, Ele vem, cada dia que passa, Ele fala mais uma porção. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives, estás morto. Eu confesso que o dia que o Senhor falou comigo este versículo, Ele me pegou, me jogou na parede, e Ele falou comigo: Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Pode sentar, por favor. É muito maravilhoso quando nós temos uma mensagem da parte de Deus no nosso coração, dentro dos nossos lares, que traz conforto, que traz aquele gozo. Mas nesse dia o Senhor quis me trazer, foi um confronto. O Senhor naquele dia, Ele me confrontou, e Ele falou comigo muito nesta parte. A fama de estar vivo, sendo que estavas morto. Eu tenho um pouco de dificuldade para colocar título de mensagem, mas eu coloquei nessa aqui, aparência versus a realidade. Porque uma era a aparência daquela igreja ali em Sardes, e outra era a realidade que ele estava vivendo. E o Senhor, naquele dia, dentro da minha casa, Ele falou: começa a se examinar, começa a passar um prumo na sua vida, começa a esquadrinhar a sua vida. Eu confesso que sempre, quando eu penso nisso, eu lembro muito dos versículos de Coríntios, quando a gente vai ter a Santa Ceia: examine-se o homem a si mesmo. Então, esse exame é uma das partes mais importantes que, para a minha vida, eu tenho, que às vezes a gente tem que parar, sentar, falar com o Espírito Santo e concordar com o que Ele está falando com a gente, porque Ele conhece os nossos caminhos melhores do que nós. Então, naquele dia foi de uma importância muito grande para mim ser confrontado por Ele, ser colocado na parede. Foi muito bom. Foi muito bom porque... Já viram quando você precisa de tomar uma sacudida, você precisa de tomar aquele choque de realidade, você precisa falar: não, presta atenção, acorda, veja o que está acontecendo, veja o que está acontecendo à sua volta. Aquele dia, para mim, foi maravilhoso. Eu gosto muito porque eu tenho ouvido as mensagens do pastor Everton, alguns irmãos falando, e o pastor Everton tem sempre batido na mesma tecla sobre esse despertar. Ele sempre está trazendo uma mensagem de despertamento para a igreja, e eu comecei naquele dia a lembrar de algumas mensagens do pastor, e eu comecei a falar: poxa vida, como a minha vida já foi diferente, como a minha vida já foi totalmente diferente, e por que nós muitas das vezes tomamos decisões que nos afastam, não nos afastam de Deus, mas nos afastam do propósito que Deus tem para nós. Eu anotei muitas coisas aqui falando da igreja de Sardes, mas eu acho que, se os irmãos quiserem conhecer a igreja de Sardes, eu não vou falar muito dela, não. Eu vou falar muito do que Deus falou no meu coração, da transformação que eu precisava, e que eu vi que a igreja ali de Sardes precisava também, que a Bíblia fala que aquele povo precisava. E isso eu quero que você aplique ao seu coração, como eu apliquei ao meu. Eu apliquei ao meu aquele dia, e para mim foi de uma maneira tremenda, foi transformador, porque eu vi o
o meu rosto no espelho ali sendo limpo, sendo mudado, porque muitas das vezes nossos olhos, o mundo vai nos acomodando, nós vamos nos acomodando com o mundo. A igreja de Sardes estava assim, uma igreja que foi, devido ao lugar que ela estava, ela foi se acomodando, foi se amoldando, e foi necessário ela ser chamada à realidade, foi necessário falar com ela: você tem fama, você tem história, você mais... realidade não é o que você, o que você aparenta ser não é o que você é. Interessante que quando ali o Espírito diz ali, João está escrevendo, ele fala: olha, o Senhor, eu sei as tuas obras. O Senhor estava falando com aquela igreja: olha, eu sei que vocês têm obras, vocês têm tudo. Vocês têm adoração, ele está falando, parafraseando para a igreja ali: vocês têm adoração, vocês têm culto, vocês têm festas, vocês têm uma liturgia, mas na realidade, essas obras suas só vão até a metade, não são completas, essas obras suas são poucas. Vocês fazem muito, vocês têm um nome, vocês são vistos, vocês têm fama por todos os lugares. A igreja de Sardes é uma igreja boa, e muitas das vezes nós temos fama: olha, você é tal pessoa, nós temos um nome, nosso nome é respeitado, mas no nosso interior, como estamos perante Deus? Era o que a igreja de Sardes, mas como estava aquele povo? O versículo 2, ele vai continuando, Jesus vai continuando a falar: olha, seja vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as suas obras perfeitas perante Deus. Esse ponto é muito interessante, porque quem conhece o Ministério Portas Abertas Internacional, esse é o tema básico do Ministério Portas Abertas Internacional. Confirme o restante que está para morrer. É o tema base. Se você quer conhecer o Ministério Portas Abertas, é o tema base do Portas Abertas, é esse. E continuando aqui, ele fala: olha, lembre, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. O versículo 4 aqui fala uma parte muito interessante que diz: olha, mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Irmão, se você analisar todos esses versículos, e se você deixar eles adentrarem ao seu coração, eu quando olho para as cartas, se você olhar para as cartas aqui, as igrejas, elas sempre têm uma palavra de confronto, mas também tem uma palavra de conforto. Sempre que o Senhor vem nos confrontar, Ele também vem depois de nós nos confortar, nos trazer algum alento, nos trazer uma palavra de ânimo, uma palavra que vai nos dar uma direção, porque Jesus, Ele nos aproxima dEle, Ele nos confronta, mas Ele nos fortalece. Eu vejo que tem muitas pessoas por aí que olham para um Deus carrancudo, um Deus irado, um Deus vingativo, um Deus que tem prazer em castigar o homem, mas eu vejo sempre que eu vou olhar Deus falando com alguma pessoa, falando de uma destruição iminente, Ele vai trazer uma palavra de confronto, uma palavra dura, Ele sempre vai deixar também uma promessa de uma modificação, de uma mudança para aqueles que aceitarem ser moldados por Cristo, pelo Espírito Santo. Aqui fala sobre fortalecer aqueles que estão para morrer. Então tem alguém que ainda tem um resto, um pouco de força ainda tem um pouco de força dentro de mim, dentro de você. Foi o que o Espírito Santo falou: ainda tem dentro de você algo de precioso, dentro de você ainda tem algo de precioso. Você precisa mostrar que você não só exteriormente está vivo, mas você tem que mostrar que no seu interior há fogo, há calor, há vida. Eu fico maravilhado porque o Espírito Santo é muito tremendo na minha vida. E eu pude ter o prazer de ouvir as ministrações da escola dominical, que vem falar tanto de avivamento, e trouxe tanta coisa boa, trouxe tanto ensinamento bom para a minha vida, trouxe tanto despertar. Eu gosto muito de avivamento, eu sou faminto por avivamento, eu adoro. E essa palavra aqui é uma palavra que fala um pouco também sobre avivamento, porque o avivamento é trazer a vida a algo que está prestes para morrer. Aquela igreja não estava de tudo morta.
Ela não estava de tudo morta, ela não estava de tudo acabada. O Espírito Santo falou comigo na minha casa, ele falou comigo, você não está morto. Mas se você deixar o mundo te sufocar, você vai morrer. Se você deixar o mundo te apertar, você acaba morrendo, você não aguenta. Você não tem condição de seguir. Então, naquele dia, eu sentei ali e comecei a conversar com o Espírito Santo. E comecei a sentir o carinho do Espírito Santo, o toque do Espírito Santo sobre mim. E fez uma mudança tremenda. Ele fez uma mudança tremenda, porque eu comecei a enxergar pequenas coisas que eu poderia estar tapando brechas, pequenas coisas que eu poderia estar movimentando ali, que faziam parte da minha vida, fazem parte do meu cotidiano, mas vão passando, e a gente deixa despercebido. Aquela igreja está ali. A igreja de Sardes estava ali. Ela tinha liturgia, ela tinha adoração, ela tinha culto, mas ela não tinha o principal, que era a presença de Deus, aquele fogo, aquele calor do Espírito, aquele fogo, aquele zelo, já tinha passado, tinha se passado, eles já não vivenciavam mais aquilo. E muitas das vezes na nossa vida, na minha vida, a gente vai acomodando e a gente deixa passar os dias e vai protelando leitura de livros que vão nos despertar. Irmãos, eu tenho uma fila de livros para me ler. Eu tenho uma coletânea, eu vou vendo os temas, se eu gosto, eu vou e compro, e vou deixando ali, e vou colocando na ordem ali do que eu vou ler. E muitas das vezes, eu nem leio tanto os livros que eu tenho. Eu tenho uma fila imensa de livros lá para me ler. Eu tenho material ali que eu posso ficar os meses do ano todos estudando. E muitas das vezes a gente não estuda, a gente não lê, a gente não busca conhecimento. A gente se amolda. A gente deixa pequenas coisas tomarem lugar do que é principal. A gente deixa pequenos costumes deixarem lugar do que é principal. O pastor fala muito que a gente maratona séries. Muitas das vezes a gente maratona séries e não tem coragem de maratonar a Bíblia. Isso é normal, irmãos, para a nossa vida, mas não é normal para Deus. Isso é normal para nós vivermos. Por quê? Porque nós nos amoldamos e a gente vê uma coisa e vai achando interessante. Eu li a Bíblia, a primeira vez que eu li a Bíblia com 30 dias. Eu acho que hoje eu não consigo mais. Às vezes a gente passa um ano e a gente não consegue ler a Bíblia. Eu já tentei, às vezes eu pego para ler a Bíblia e vou chegando a alguns capítulos, eu perco e vira uma bagunça. E depois eu pego 30 capítulos para ler e vira aquela maior confusão, até que um dia eu ouvi uma palavra que, para mim, foi muito importante. Eu ouvi o pastor Luciano Subirá falou uma coisa que para mim foi muito importante. Ele falou, não adianta nada você pegar a Bíblia e ler 30 capítulos num dia e não vivenciar aquilo que a Bíblia está falando. Não adianta nada você pegar a Bíblia e falar, eu quero ler, porque naquele dia que eu li em 30 dias, eu não apliquei nada. Eu li eu era novo convertido, eu queria falar, eu li a Bíblia, mas eu não apliquei nada daquilo na minha vida. Eu não apliquei nada daquilo. Em 30 dias eu não consegui absorver nada daquilo. Então, muitas das vezes é melhor a gente ter uma leitura mais devagar, mais tranquila, mais pausada, mas deixar a palavra de Deus nos confrontar, a palavra de Deus nos amoldar. Eu não estou falando que não é para você ler a Bíblia em um ano. Se você tem capacidade de ler com 30 dias, ler com 60 dias e aplicar, amém. Eu só estou falando que, muitas das vezes, eu não consigo me aplicar dessa maneira. Então, eu prefiro agora entender que eu tenho que pegar aqueles versículos da mesma maneira que o capítulo 3 de Apocalipse está falando comigo há mais de 6 meses. Ele está me confrontando há mais de 6 meses. Eu estou agarrado nesse versículo. Tem famas de que está vivo, mas está morto. Por quê? Porque é necessário, irmãos, é necessário nós andarmos por aí e nós não termos somente uma aparência, olha, está bonitinho, está de terno, mas como está o meu coração perante Deus? Como está o seu coração perante Deus? Como é que estão as suas vestes perante Deus? Porque essa veste aqui é corruptível. Como estão as minhas vestes? Será que se eu descer a sepultura hoje, eu vou poder andar de vestes brancas perante o meu rei? Será como está a minha vida perante Deus? É isso que o Espírito Santo está me martelando. Há muito tempo ele está falando, olha, fama não é nada. A realidade é tudo.
Fama não é nada. Você pode ter fama que você canta bonito, que você prega bonito, mas você chegar naquele dia e o Senhor falar: quem é você? Eu não te conheço. Aparta-te de mim. Irmãos, são coisas que têm que nos confrontar, sim. A palavra de Deus tem que nos confrontar. Eu até vou falar que, dos últimos dias, eu estou preferindo ser confrontado pela palavra de Deus do que ser confortado. Eu estou preferindo. Por quê? Porque quando eu fui para a igreja, a gente fala que a gente vive o primeiro amor, e que no meu primeiro amor eu chorava nos pés do Senhor, eu derramava lágrimas, e muitas das vezes eu vejo os irmãos chorando, eu falo: Jesus, onde é que foram parar as minhas lágrimas? Será que o conforto da minha vida me secou as minhas lágrimas? Será que o nosso conforto tem feito esquecermos de Deus, esquecermos daquilo que Cristo sofreu na cruz? Será que o nosso conforto está fazendo nós nos afastarmos de Deus? Será que por ter uma casa bonita, uma casa limpinha, uma cama gostosa, uma cama ali aconchegante nos dias de frio, tem nos afastado de Deus? Será que por ter um bom emprego, um bom carro, isso está nos afastando de Deus? Na minha vida, eu posso dizer que eu pesquisei muito do que estava ali, eu conversei muito com o Senhor, eu vi bastante coisa que estava me afastando dos momentos que eu gosto de viver, dos momentos que eu gosto de passar com o Senhor, ficar a sós, ouvir Ele falar. Eu consegui enxergar aquilo que para mim estava me fazendo ter a aparência de estar vivo, mas no fundo estava morto. Eu peguei algumas partes desses versículos aqui e dei uma esmiuçada. Uma palavra muito interessante aqui que diz aqui: eu sei, uma expressão: eu sei as tuas obras. Interessante que, se você olhar nas cartas, as 7 igrejas sempre vai falar: eu sei. Nos fala da onipresença, da onisciência de Cristo, porque Ele esquadrinha o seu, o meu coração. Ele nos conhece. Nós podemos estar maquiados, nós podemos estar com a roupagem bonita, mas Ele verdadeiramente conhece o que se passa no seu e no meu coração. Ele conhece o que se passa no meu e no seu coração, e Ele é capaz de julgar com justiça. Ele é capaz de te pegar e de te chamar num canto. Eu até te convido a falar com o Espírito Santo na sua casa. Senta comigo. Me confronta, Espírito Santo. Fala onde eu estou errando. Me mostra onde eu estou errando. Fala comigo. Se tu conhece o meu coração, Jesus, me mostra aonde eu errei, aonde eu caí, onde foi o meu tropeço. Muitas das vezes nós passamos tão desapercebido que nós esquecemos onde nós erramos. Mas o Senhor, Ele conhece. Ele não quer te julgar para a tua destruição. Ele quer apenas te confrontar para que você tome uma posição, para que você volte àquilo que você era. Para que você receba essa mudança e deixe essa mudança moldar o seu coração. Obras é uma das coisas que aqui Jesus fala. Eu sei as tuas obras. E a igreja de Sardes, ela tinha obras, mas as obras não eram perfeitas diante de Deus. Eu peguei aqui uma parte que eu achei interessante, eu peguei um pouquinho do significado de perfeitas aqui, vai significar, literalmente, vai significar suficientes, cheias, obras que davam prazer. Aquele povo, eles cultuavam, sim. Muitas das vezes nós vemos nos cultos, nós não faltamos um culto. Mas será que nós estamos realmente prestando culto ao Senhor? Será que nós estamos vindo porque é dia de culto? Há um tempo atrás, faz quase 30 anos que eu não pertenço, mas nem vou falar que eu pertenço mais à antiga religião, mas há uns 30 anos atrás foi quando eu parei de frequentar um outro culto. Eu ia porque era sábado, eu ia porque meu pai me mandava. Será que nós estamos vindo porque se eu não vir no culto, o pastor vai me dar bronca no WhatsApp? Será que eu estou vindo no culto, porque se eu não vir no culto eu não vou participar de algo?
Ou será que eu estou vindo no culto para adorar aquele que morreu para me salvar dos meus pecados? Será que eu estou trazendo o melhor para ofertar diante de Deus? Será que eu estou sendo uma oferta agradável a Deus? A minha vida está sendo uma oferta agradável a Deus? Talvez as nossas obras não sejam suficientes. E seja esse um dos nossos erros. Talvez seja esse um dos nossos erros. Para mim, no meu dia lá, que eu estava no meu lar, que o Espírito Santo falou comigo, ele falou, olha, você tem muito a melhorar. Você tem que lembrar de tudo aquilo que você já viveu comigo. E você tem que mudar, você tem que voltar ao seu primeiro amor, você tem que voltar. Olha para onde é que você caiu e fique de pé. Olhe para onde você caiu e fique de pé. Exortação, foi uma exortação muito forte que eu senti naquele dia. E uma exortação muito forte que Cristo dá para aquela igreja em Sardes. O capítulo 3 aqui, ele fala muito sobre essa parte de voltar, de reviver, de se tornar a ter esse contato com Deus, com o Espírito Santo, essa posição. Ser vigilante. Ser vigilante. Esteja continuamente vigilante. Eu até peguei num dos comentários que eu tenho, que ele vai falar um pouquinho sobre o verbo gregório, que significa esteja acordado, vigie. Ser vigilante, esteja atento, para você não tropeçar, para você não ser pego, desapercebido, para que você esteja como um sentinela, você esteja guardado, para que você esteja em posição de batalha, para que você esteja se defendendo. Jesus usa a palavra vigilância 2 vezes no discurso do Monte das Oliveiras ali, falando sobre estar vigilante segundo a sua segunda vinda. Estar atento, estar preparado para não ser deixado. Mas eu nem quero entrar nesse mérito, eu quero falar apenas, vocês têm que estar preparados, porque você não sabe o dia que o seu Senhor pode vir pessoalmente para você. Ou que dia que você vai passar por uma situação que você vai precisar do Senhor, que você vai precisar de um alento do Senhor. E o pastor falava esses dias sobre Sansão, que Sansão foi tão confiante, ele confiava tanto que ele nem percebeu o dia que o Senhor não estava mais com ele. Ele foi totalmente ao contrário, ele não foi vigilante. E naquele momento que ele já não tinha mais a presença do Senhor, ele acha que era a sua força ali, que ele ia arrebentar aquelas cordas, e ali ele não consegue. Somente naquele momento ele viu, o Senhor já se passou de mim, eu não tenho mais. Será que nós teremos que esperar até cordas, laços nos amarrarem para nós vermos que nós não temos mais a presença de Deus, ou nós podemos dar ouvidos ao que o Espírito Santo diz? Desperta-te, seja vigilante. Desperta-te, seja vigilante. O versículo 3, ele é maravilhoso, porque ele fala, lembre-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Lembra-te, pois, do que tens recebido. Então, neste momento que eu peguei este versículo, eu comecei a lembrar da minha caminhada, e comecei a lembrar daquilo que o Senhor falou particularmente para a minha vida. Será que não é necessário que você, que eu, muitas das vezes, dentro do nosso lar, dentro das nossas casas, nós não paremos e começamos a lembrar daquilo que nós ouvimos a respeito de Cristo, daquilo que nós não ouvimos a respeito da santidade de Deus? Aqui Cristo está falando para a igreja de Sardes. Lembra-te de tudo que vocês ouviram, de tudo que vocês receberam. Lembra-te, volta, olha, lembra-te das palavras que vocês receberam, das palavras que vocês ouviram e que vocês aceitaram no seu coração. Lembra.
Arrependa-te. Eles tinham que lembrar daquilo que eles ouviram, aquilo que eles sabiam a respeito de Deus, a respeito de Cristo, a respeito da morte de Cristo, e ver que eles estavam falhos, que eles estavam mortos, que eles estavam negligentes quanto à presença de Deus. E o Senhor foi falando no meu coração, dentro da minha casa, e Ele foi me transformando. E ali Ele começou a me mostrar tantas coisas boas que eu já passei com Deus, tantos testemunhos, tantas palavras maravilhosas que Ele já falou, tantas profecias que Ele deixou escrito para mim na Bíblia, tantas profecias que eu já li na Bíblia, tantas profecias que já aqueceram o meu coração. E o Espírito Santo continua a falar comigo dentro da minha casa. Ele fala: olha, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas virei sobre ti. Não saber que hora que o Senhor virá, se o dono da casa soubesse que hora que viria o ladrão, ele estaria atento, ele estaria ali pronto naquele momento. Mas como ele não sabe, ele está vigilante, ele está ali atento. Ele está cuidadoso, ele está zeloso por aquilo que ele tem. O que nós temos de mais importante nos dias de hoje é a presença de Deus, é o Espírito Santo dentro de nós, é esse fogo, esse calor, essa presença maravilhosa que nós sentimos de Deus. Nós temos que manter-nos vigilantes para que a nossa lâmpada não venha a apagar, para que a nossa lâmpada não venha a estar ali como a daquelas que não eram prudentes, que deixaram, que não levaram azeite consigo, e as suas lamparinas faltaram. Faltaram azeite ali. E o Senhor continuou trabalhando, Ele continuou me moldando, me transformando. Ele falou: agora você precisa de ver algumas coisas. Você precisa entender que algumas coisas você tem que mudar. Eu creio que nessa noite o Espírito Santo vai falar na sua vida, ele já começou a falar na sua vida, ele vem falando durante todos esses cultos. Posições que você tem que tomar, atitudes que você tem que tomar, mudanças que você tem que fazer, para que você se realinhe com aquilo que Cristo te chamou. Eu posso deixar 4 pontos aqui que eu achei muito interessante. Olha, o primeiro desses versículos: estejam vigilantes, alertas. Consolidem as poucas coisas que você tem. Lembrem a palavra que receberam e ouviram. Permaneçam firmes para quando Cristo voltar. São 4 pontos maravilhosos que eu tomei para a minha vida, que nós temos que tomar para as nossas vidas. Mas, como eu falei com os irmãos, que esses versículos estão trabalhando na minha vida, são 6 meses, não é somente neste versículo, mas o Senhor quis me mostrar de situações que eu precisava enxergar na Bíblia, que deixavam claro que máscaras, que uma ilusão, uma amostra não era nada perante a presença de Deus. Abra para mim, quem está? O pastor Wanderson? Mateus, capítulo 27, versículo 51. Olha que versículo maravilhoso. Nós conhecemos muito esse versículo. Mateus, capítulo de número 27, versículo 51. Esse versículo é um versículo tremendo, porque nós adoramos olhar para ele e falar: olha, o véu do templo se rasgou. O caminho a separação que havia entre nós e Deus foi rasgado. Mas eu vou olhar e vou chamar vocês para uma coisa que o Espírito Santo falou ao meu coração. Olha só: e eis que o véu do templo se rasgou em 2, do alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Passa para o próximo para mim, pastor Vantes, por favor, 52. E abriram-se os sepulcros, e muitos dos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Há algo de diferente nesses versículos. Onde estava o véu?
ele separava o quê? O Santo dos Santos. O que tinha dentro do Santo dos Santos? O que tinha lá? A Arca da Aliança não estava lá mais. A presença já não estava mais. Quando o véu é rasgado ali, a Arca da Aliança já tinha desaparecido. A religião judaica tinha tudo, eles tinham rituais. Eles tinham tudo. Mas eles não tinham mais a presença de Deus. O Espírito Santo falou comigo muitas das vezes, você rasga o seu coração, mas dentro não tem mais a minha presença. Você rasga o seu coração, você chora, você oferta, você jejua, mas você não tem mais a minha presença dentro do seu coração. Você não passa de um templo vazio. Você não passa de um templo mais que está maquiado, foi reformado uma vez, foi reformado outra vez, mas a arca jamais voltou lá para dentro. Você não tem mais o amor, você não tem mais o meu amor dentro de você. Você não tem mais a presença do meu Espírito dentro de você. Você tem um coração de pedra. Você tem um coração de pedra. Você chega, você ora, você chora dentro do culto, mas quando você volta para dentro da sua casa, você continua como um templo vazio. Aqueles sacerdotes ali, eles entravam ali, no sacrifício anual. Eles entravam e saíam. Mas a arca já não estava lá dentro mais. Nós olhamos para esse versículo, volta por favor, pastor Vantos, para o 51. Nós olhamos para esse versículo, nós adoramos falar o caminho, e é verdade, o caminho, o véu que separava do Santo dos Santos. A presença de Deus foi rasgada ali. Nós temos total acesso ao Pai. Então por que muitas das vezes nós ainda voltamos a tecer a cortina? Será que eu e você, muitas das vezes, nós não tecemos de volta este véu? Fazendo-nos separação entre nós e Deus? Será que se o Senhor rasgar o véu do meu coração, Ele vai ver fogo, Ele vai sentir calor, Ele vai sentir alegria no meu coração de estar na presença de Deus? Ou será que se rasgar o meu coração, eu vou ver um templo vazio? Eu vou até brincar e falar que naquele dia lá, quando aqueles homens olharam lá para dentro, eles viram até uma telha de aranha. O lugar que era para ficar a arca ali, poeira. Será que não é necessário hoje nós abrirmos o nosso coração e limpar o templo do nosso coração? Esse versículo mexeu demais comigo. Porque eu fui vendo situações que nos mostram que você ter toda uma atitude, toda uma religiosidade, não adianta de nada sem a presença de Deus. Você será como, às vezes, o pastor fala, que se nós mudarmos desse templo aqui, vai continuar um tempo. Mas a presença de Deus vai onde é que a igreja for. Será que se nós nos mudarmos, será que se nós sairmos e abrir o nosso coração para o Senhor lá fora, o nosso coração vai mostrar que dentro está a presença? Será? E o Espírito Santo continuou trabalhando comigo. Pastor Vantos, por favor, Êxodo, capítulo 34, versículo 30. Olha, que tremendo este. Olha, Êxodo, capítulo 34, versículo 30. Foi o que o Senhor foi me martelando, Ele foi me mostrando, irmãos. 34, pastor Vantos, por favor. 34, 30. Isto. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia. Por isso, temeram chegar a ele. E glória, irmãos. Que maravilha, hein? Moisés desce, resplandecente da presença de Deus. Quem gosta de resplandecer Deus? É maravilhoso, irmãos. É maravilhoso ter a presença de Deus. Moisés ali está radiante. Verdadeiramente ele estava radiante.
Deus ali deixou Moisés brilhando. Olha que maravilha. O povo olhava para ele e temeu, olha. Ele está brilhando, a glória de Deus está sobre a vida de Moisés, Moisés está brilhando. É tremendo, né? Muitas das vezes a gente está brilhando da presença de Deus, a gente está cheio, e todo mundo olha e fala, o irmão ali está cheio da presença de Deus. Amém? Agora que o Senhor veio, me deu uma coça através desse versículo lá. A parte melhor vem agora. Dá amém por estar resplandecendo, é tremendo. Agora, pastor Vandes, por favor. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo 13. Por favor, pastor Vandes. Segunda carta aos Coríntios. Eu vou deixar o pastor Vandes apertado ali, mas é rapidinho. Eu vou te mostrar. Esse 13, vai para mim, por favor. 3:13. Eu falo um pouquinho rápido, gente. Deixa. Aí, vamos lá. Aí, isto. Agora, olha, vocês viram Moisés ali no antigo, tá lá no Êxodo, radiante, né? Agora, olha que Paulo fala, que maravilhoso. Olha, e nós não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim. Volta, pastor Vandes, só um minutinho. Volta mais para o 13. No 13, pastor Vandes. Isto. Olha lá, ó. Os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Pode ir para o 14. Pode seguir, pastor Vandes, por favor. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Volta no 13, pastor Vandes. Olha que tremendo. Não somos como Moisés. Moisés era aquele que o rosto brilhava, amém? Da presença de Deus, amém? Ele punha o véu para cobrir o rosto porque ele brilhava. Paulo fala o contrário. Ele põe o véu sobre o rosto para não mostrar que a presença de Deus já estava se acabando. Será que muitas das vezes nós não estamos colocando um véu no nosso rosto, nós não estamos nos maquiando para mostrar que nós não temos mais a presença de Deus? O Espírito Santo falou isso comigo dentro da minha casa. Será que você não coloca uma roupagem bonita, uma presença bonita, você não fica mais bonitinho, você não fica mais com aquela presença, a paz do Senhor, você não fica eloquente para mostrar que você é uma coisa que você não tem mais? Será que você não está fazendo como Moisés? Paulo fala que nós não somos mais, nós não colocamos mais o véu sobre o nosso rosto para maquiar. Aquilo que nós não temos mais, aquela presença, aquele brilho. Sabe por quê? Porque quando Moisés brilhava, o povo se admirava. E muitas das vezes o nosso ego é grande demais para nós podermos falar que nós estamos mortos, que nós precisamos de Cristo, que nós precisamos nos arrepender, olhar para onde nós caímos. O nosso ego é forte demais. Eu não estou menosprezando Moisés, eu estou falando que ele colocava um véu para não mostrar que a presença de Deus não estava tão forte mais ali sobre o seu rosto. E muitas das vezes eu vejo que eu coloco um véu sobre o meu rosto para mostrar que eu estou triste, que eu estou abatido. Quem sabe não é hora de nós vivermos o que Paulo está falando ali, olha, nós não somos como Moisés, que vai colocar. Quem sabe não é a hora, não é a noite de nós chegarmos para Deus e falar, arranca de meu rosto esse véu, que não mostra aquilo que eu vivo, que apaga aquilo que eu estou vivendo realmente, esse véu que me mascara, esse véu que não deixa com que as pessoas vejam realmente o que eu estou passando, o que eu estou sentindo. Quem sabe não é hora de nós nos rasgarmos na presença de Deus. Mostrar que nós somos homens falhos, que nós precisamos tanto das misericórdias de Deus como qualquer um. Essa manhã, alguns dias, eu tenho sempre acordado e tenho falado com o Senhor, obrigado, porque as suas misericórdias se renovaram sobre mim mais uma vez essa manhã.
porque se não fosse as suas misericórdias, eu não estaria aqui, eu não estaria vivo. Quem sabe não é hora de nós rasgarmos este véu que nos encobre na presença de Deus, que nos maquia, que nos deixa ali, como aquela igreja em Sardes, com a aparência de que estava vivo, mas estava morto, com a aparência de religiosidade, com a aparência de cristão, mas verdadeiramente mortos. Por favor, pastor Wandes. Marcos, capítulo de número 11, versículo 12. É mais um dos versículos maravilhosos que o Espírito Santo trabalhou comigo, e ele vem conectando, irmãos. E eu creio que ele vai continuar conectando na igreja, me conectando nesses versículos até o dia que ele quiser. Marcos 11, 12. Eita, aí beleza. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Por favor, o 13. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Por favor. E Jesus falando, disse-lhe, nunca mais coma alguém fruto de ti, para sempre. E os seus discípulos ouviram isso. Eu nem vou entrar nos últimos versículos depois, que vai falar que a figueira se secou. Mas o Espírito Santo falou comigo. Você tem dado frutos? Você tem dado frutos ou você está como uma figueira que está bonita, cheia de folhas, está verdinha? Quem olha de longe acha, eu vou encontrar comida ali. Eu vou encontrar sustento ali. E o Espírito Santo foi falando comigo. E ele vem falando comigo nesses dias. Até que Jesus vai e fala com aquela figueira, olha, ninguém vai mais chegar a ti e achar frutos. Você não vai enganar mais ninguém. O Espírito Santo falou comigo. Quem sabe não é hora de você sacudir essas folhas e mostrar que não está na hora. Que você não está pronto para dar frutos. Quem já deu uma boa sacudida num pé de manga? Procurando manga. Toda criança, acho que todo menino já fez isso. Dá aquela boa sacudida no pé de manga, procurando alguma manga boa para ali. Para você não cair na necessidade de subir um pé de manga, que é difícil. Subir e não encontrar nada. Jesus ali está caminhando, ele olha para aquela figueira e ele está cheio de fome. E ele chega perto ali, ele não vê nada, ele fica aborrecido. Mas ele não fica aborrecido ali tanto com aquela figueira. Jesus olha para a religião daqueles dias, que tinha uma aparência, tinha toda aquela roupagem bonita. O judaísmo tinha toda aquela roupagem bonita, eles tinham um sacerdote, eles tinham os turnos de adoração, mas eles não tinham alimento para dar para o povo naqueles dias. Eles não tinham alimento, eles não tinham vida para dar para o povo naqueles dias. Eles tinham toda aquela roupagem bonita. Jesus não está censurando ali uma pobre figueira, não, irmãos. Se nós formos olhar ao fundo nesse versículo, ele está censurando aquela religião falsa, que não tinha alimento para o povo naqueles dias. Aquela religião morta, que tinha toda uma aparência bonita. E naquele dia o Espírito Santo falou lá em casa, quem sabe você não está como uma figueira. Você tem uma aparência bonita, você tem uma roupagem bonita, você tem folhas verdes. Mas se você não tem alimento para dar para o próximo. Você não tem alimento, não tem vida em ti. Você não tem vida em ti, você tem apenas folhas, você tem apenas aparência. O Espírito Santo começou a me martelar ali, eu falei, Espírito Santo, agora tá bom. Tá bom demais. Já apertou. E ali no chão eu falei, eu quero apenas um abraço. Me abraça, me perdoa. Eu sei que eu errei, eu quero ser perdoado. Eu ajoelhei e falei, eu quero sentir um abraço. Eu quero sentir o seu toque, me perdoa. Eu olhei e falei, eu quero voltar para o caminho que eu preciso andar, eu quero voltar, eu quero sentir aquilo que eu já senti. Quem sabe nós não devemos fazer um autoexame todo dia dentro das nossas casas e ver o que nós erramos durante o dia, o que nós erramos, o que nós podemos mudar. Eu creio que o Espírito Santo vai continuar trabalhando no meu coração nesses versículos, porque é muito forte, irmãos. Você ser confrontado e você olhar e imaginar que você só tem folhas, você não tem frutos.
E a palavra mais dura que Jesus falou com aquela figueira foi: ninguém mais vai procurar nada em ti, porque você acabou. Acabou. A história daquela figueira admirou ali os discípulos. Por quê? Porque a figueira estava seca, mas Jesus falou: acabou. O tempo dessa figueira acabou. O tempo da falsa religião, para a minha vida, tem que acabar. Como para a sua vida, esse tempo de roupagem bonita, esse tempo de aparência, esse tempo de fama, tem que acabar. E tem que ser um tempo de presença, um tempo de ter Deus, um tempo de ter o calor do Espírito Santo dentro da minha vida. Sabe por quê? Porque foi para isso que eu fui chamado, foi para isso que você foi chamado, para carregar a presença de Deus para onde você for. Para terminar, carta aos Efésios, pastor Vando, capítulo 5, versículo 14. Aí esse versículo aqui, irmãos, conforta, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Levante-te de dentre os mortos, quer dizer que você não está morto. Você não está morto como eu não estava morto. A situação pode te oprimir, mas eu volto para a carta. Pode deixar esse versículo, pastor Vandes, mas eu volto para a carta à igreja de Sardes. Tendes em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Tem um restante ainda, que pode estar fraco, mas não está morto. Você pode estar fraco, você pode estar abatido, mas você não está morto. Como eu não estava morto naquele dia, eu estava triste. Situações tinham me deixado bastante triste, bastante abatido. Mas eu não estava morto. O Senhor falou comigo: você não está morto, mas você precisa se despertar. Você precisa levantar. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. A palavra de Deus para a minha vida, para a sua vida é: levanta-te, desperta-te. Examina a sua vida, examine-se a si mesmo. Examine, coloque a sua vida numa balança. Coloque a sua vida numa balança. O pastor tem falado isso todos os domingos aí, irmãos. Eu até peço perdão aos irmãos, porque eu não poderia falar outra palavra que não fosse essa, porque é o que eu estou vivendo, é o que está batendo na minha vida, é o que está me confrontando. Se eu não colocar a minha vida no altar, se nós não colocarmos a nossa vida no altar, nós não veremos a santidade de Deus, nós não veremos a Deus. Como nós queremos ter uma vida avivada, uma vida cheia, se nós não nos examinarmos, nós não vemos as nossas falhas. Fique de pé, por favor. Vamos orar. Vamos orar um minutinho. Você pode fechar os seus olhos, você pode ajoelhar, você faz aquilo que o Espírito Santo tocar no seu coração. Irmãos, daquele dia em diante eu vou falar com vocês. A minha vida mudou de uma tal maneira. Eu consegui sentir um calor tão grande do Espírito Santo,